Pessoal, aqui é o professor Ramon. Estou aqui de volta para a gente dar continuidade ao exercício aqui do cadastro de alunos. No vídeo anterior, nós fizemos a parte de inserir aluno e de listar alunos, ok? Nesse vídeo, eu vou tentar fazer eles menores e eu vou fazer somente a parte que eu tinha comentado no vídeo anterior de melhorar a entrada de dados, ok? Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Então, aqui na hora que a gente vai inserir aluno, eu comentei que a gente sempre tem o quê? Duas linhas para fazer a entrada de dados, né? Sempre tem, a gente pede o valor que a gente quer para o usuário e depois faz a leitura propriamente dita. Então a gente pode dar uma pequena melhoradinha nisso aqui, ok? Então qual que é a ideia? Eu vou criar uma classe. Opa. Eu vou criar uma classe chamada leitor. É uma classe que vai ajudar a gente a fazer a leitura de dados. E eu vou colocar num pacote chamada I/O. Tá? I/O significa Input Output. E é um termo bem conhecido no nosso meio, né, no meio da computação, que significa entrada e saída. Então eu achei que uma boa colocar aí dentro desse pacote. Vou dar um finish aqui. Vai criar a classe e o pacote. Então está aqui, pacote I/O e a classe leitor. Então qual que é a ideia? A ideia é que eu possa criar um método chamado lerString. Okay? O que o lerString vai fazer? Vou ler uma string. Então é como se eu estivesse tentando fazer essa leitura aqui, né? Se eu estou lendo uma matrícula, eu estou lendo uma string, eu vou até copiar essas duas linhas aqui, ó, e vou jogar aqui para o nosso método, nosso novo método lerString. Então qual que é a ideia? A gente vai sempre ler, pedir para o usuário alguma informação, né? A gente mostra para ele qual a informação que a gente está pedindo, na verdade, e depois faz essa leitura. Então isso aqui, na verdade, o que seria? Seria, na verdade, um rótulo, né? O que a gente está querendo pedir para ele? Agora, de onde que vem esse rótulo? Ele vai vir do lado de fora de quem está chamando o lerString. Vou colocar aqui, então. A gente vai pedir para quem estiver usando o método lerString que indique para a gente qual é o rótulo que ele quer que apareça para o usuário. E aqui, em vez de ser, lógico, matrícula, na verdade eu estou querendo retornar o console.nextLine. Ok? Então, mas a gente tem um problema aqui, que é esse console. Né? Esse problema como é que a gente resolve? Eu podia estar criando aqui dentro do método lerString o console, mas a gente vai ter outros métodos, que vai ser, por exemplo, a leitura de um double. Então não preciso ficar criando toda hora esse console aqui. Eu posso colocar ele como um atributo da classe leitor. Okay? Ele é da classe scanner, né? O console é da classe scanner. E no construtor a gente cria o nosso scannerzinho aqui, que vai ler do system.in. Ok? Eu vou fazer Ctrl Shift O para organizar os imports. Ele vai importar aqui o scanner para a gente. E a gente tem aqui o nosso primeiro método de leitura de dados, que vai facilitar a nossa leitura pronto. Então, olha só. Lá na classe inserir aluno agora, ao invés de a gente pedir os dados aqui e depois fazer um console nextLine e para atribuir para a matrícula, a gente vai ter que criar um leitor e depois usá-lo. Okay? Vou criar ele aqui, ó. Certo? Ctrl Shift O, que a gente também tem que importar, porque tem outro pacote, né? Então tá aqui. E aqui, em vez de ser matrícula e depois console nextLine, a gente vai fazer leitor.lerString. Qual string? Matrícula. Ok? Veja, o nome é a mesma ideia. Então, em vez de fazer assim, a gente vai usar a nossa classe leitor.
Olha lá. Então, a classe leitor é como se fosse um nível a mais em relação ao scanner para facilitar a nossa leitura. Eu sempre comento que o System-in, que é o que faz a leitura de dados do console, né, na telinha que a gente usa para fazer entrada e saída com o usuário, só que esse System-in não é capaz de fazer muita coisa. A leitura dele é muito simplificada. E aí no Java você tem essa classe Scanner que te ajuda a fazer a leitura do quê? De uma string completa, que é o nextLine. Né? Fazer uma leitura de uma linha. A nossa classe leitor é como se fosse mais um nível de facilidade. Tá? Então, na verdade, a gente nem vai estar usando esse console mais aqui. A gente vai estar usando o nosso leitor. Ok? Acontece que aqui o P1 e o P2 não são simplesmente uma string. É um double. A gente está pedindo aqui a leitura de um double. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar na nossa classe leitor um método que é capaz de retornar um double. E eu vou chamar esse método de lerDouble. E da mesma forma, ele vai receber qual é o rótulo que tem que ser impresso na tela para indicar para o usuário o que a gente está querendo que ele forneça para a gente. Okay? Agora tem uma coisa interessante, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, né? E aqui fazer um double.parseDouble console nextLine. Né? Só que eu estaria duplicando o código. Né? Esse código aqui é o mesmo que esse, com a diferença de ser um double.parseDouble. Então, na verdade, a gente não precisa repetir isso aqui. Isso aqui, na verdade é o que? É o nosso lerString. Eu passo para ele o rótulo que vem para a gente. Então, eu estou reutilizando o método lerString. Então, quando alguém pedir um lerDouble para a gente, o que vai acontecer? Ele primeiro vai fazer a leitura de uma string normal, né? Vai chamar esse método, vai mostrar o rótulo para a gente, vai fazer a leitura da nossa string, e ao final, ele vai passar essa string que a gente leu aqui para o double.parseDouble, o que vai fazer com a gente o double que a gente quer. Ok? Então, aqui no caso do P1 e do P2, eu vou fazer aqui, ó, leitor.lerDouble. Qual double? P1. E no P2, leitor.lerDouble P2. Ok? Então, do meu ponto de vista, isso aqui é muito mais fácil de entender do que a gente está fazendo na nossa classe, no nosso programa, do que aqueles 8 linhas de código que tinha antes, ainda espaçadas, né? Então ficava um bloco de código um pouquinho maior. Apesar de ser visível, a gente entender o que está acontecendo ali, ainda assim, desse jeito aqui fica um pouco melhor. E a gente tem ainda uma vantagem que, se eu quiser fazer algum tratamento de erro, por exemplo, no lerDouble, né, vamos supor que a pessoa não entre com double, entre com um texto, né? Eu posso fazer o tratamento de erro aqui, localmente, nessa classe, né, esses erros de entrada, a gente vai tratar eles aqui, a gente poderia tratá-los aqui. E aí fica centralizado esse tratamento de erro aqui. E nas outras classes que precisam dessa informação, bastaria simplesmente chamar esse método. Não precisa ficar tratando o erro do lado de fora. Né? Então a gente tem uma facilidade aí. Que a gente ganha com esse encapsulamento que a gente está fazendo da leitura dos dados numa outra classe. Okay? Então nesse caso agora a gente não precisa mais do scanner aqui. E quem vai estar fazendo às vezes o nosso scanner é a nossa classe leitor. Certo? Agora, tem uma outra melhoria que a gente pode fazer aqui, que é o seguinte. No caso aqui do listar alunos, a gente não tem entrada de dados aqui. Mas, se a gente olhar a nossa futura lista de coisas que nós temos que fazer, vai ter entrada de dados em vários lugares aqui, né? No consultar, no atualizar, no remover, a gente provavelmente vai ter que pedir dados para o usuário. Né? E aí toda vez que a gente for fazer um item de menu que a gente precisa de dados de entrada, a gente teria que criar esse leitor mais uma vez.
Então, o que eu vou fazer já aqui? Né? Já vou deixar preparado da mesma forma que a gente fez com o DAO, que a gente jogou o DAO, a criação do DAO para dentro da classe item de menu. Eu vou fazer a mesma coisa com o leitor. Então aqui, todo item de menu vai ter também um leitor. Vou criar o objeto aqui. Vou dar um Ctrl Shift O para importar a nossa classe. Né? Fazer a importação aqui. E aí o que acontece? Todo item de menu, além de ter um DAO, tem um leitor também disponível. Todo item de menu pode ter, vai ter disponível um leitor e um DAO para a gente usar. A gente não precisaria ficar criando aqui, ó. Ok? A gente não vai criar ele aqui. Vou tirar o import ali de cima. Então fica até bem chutinho nosso programa aqui. E quando a gente pede para inserir um aluno, a gente vai fazer a entrada, né? O processamento é a criação da informação do nosso objeto e colocar ele, pedir para o DAO inserir esse aluno no banco de dados e por fim mostrar que foi inserido com sucesso. Ok? Aí eu retorno a false, porque a gente quer que continue a execução do nosso programa e está certo o nosso programa aqui, a nossa criação dessa classe aí de leitura de dados. Ok? Eu vou até executar nosso programa aqui, para a gente testar. Vamos rodar como uma aplicação Java. E nós vamos ver que a execução vai dar certo. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Eu troquei de equipe, vocês perceberam que é a versão mais nova aí. Olha só, na hora que eu for inserir aluno, quem está pedindo essa matrícula aqui já é a nossa classe leitor. Então a matrícula 1 vai ser o João, tirou 10 e tirou 8. Eu vou inserir outro dado, outro aluno, vai ser a matrícula 2, vai ser o José, e o José tirou 5 e 8. Okay? Então nossa classezinha aí de leitura de dados, que até pode ser melhorada em outros aspectos, já está pronta e a gente vai poder usar essa facilidade agora nos nossos próximos itens de menu que nós vamos criar. Ok? Então é isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.